Oi, gente, tudo bem? Estou aqui de novo para mais uma videoaula. Vamos embora. Bom, essa é uma aula de língua portuguesa para o nono ano, aula número 32. E o assunto de hoje é correção da aula 29. Beleza, pessoal? Vai ser uma aula curtinha, porque eram poucas páginas e poucos exercícios, beleza? E como eu sei que vocês adoram uma aula curtinha, vai ficar tranquilo, beleza? Vamos lá. Então, nessa videoaula, faremos a correção da apostila, páginas 54 a 57. E o assunto aqui era orações subordinadas adjetivas, tá? Vamos lá. Então, na página 55, transforme os períodos simples em períodos compostos, nos quais a oração subordinada seja adjetiva. Então, olha, o entrevistado tinha uma vida confortável, o entrevistado tinha uma vida que era confortável, tá? A regra aqui continua a mesma, ainda a gente tem o pronome relativo aí, que, tá bom? B. O cordelista pertence a uma família de poetas populares. O cordelista pertence a uma família de poetas que são populares. Tudo bem? Eu acho que é bem simples essas adjetivas aqui, elas não têm segredo. Mas aquilo que eu sempre falo, se tiver dúvida, depois vocês me avisem, tá bom? Atualmente existe também o cordel urbano. Atualmente existe também o cordel que é urbano, certo? Nossa, gente, bico, fácil, muito fácil. D. Para o poeta popular, há cordéis legítimos. Para o poeta popular, há cordéis que são ilegítimos. Tá? A presença, então, do pronome relativo aí é essencial. Bom, 2. Deixa eu virar aqui a minha. Beleza, vamos lá. Nas orações abaixo, as expressões destacadas caracterizam o sentido dos substantivos. Espera aí, gente. Dos substantivos a que se referem. Reescreva os períodos transformando essas expressões em orações subordinadas adjetivas. Vamos lá. Patativa do Assaré, importante poeta brasileiro, foi criticado na entrevista. Patativa do Assaré, que foi um importante poeta brasileiro, foi criticado na entrevista. Certo, gente? Então, olha lá, que foi um importante poeta brasileiro, a gente viu também que ele pode funcionar, é como se fosse também a função de aposto, né? Ele tem uma função assim. Então, aqui, essencialmente, você tem que ter a colocação do pronome relativo, tudo bem? B. Maria das Neves Batista Pimentel, primeira cordelista do Brasil, sofreu preconceito por ser mulher. É mulher, mas é mesmo, né, gente? Esse mundo é muito machista. Então vamos lá, Maria das Neves Batista Pimentel, que foi a primeira cordelista do Brasil, sofreu preconceito por ser mulher. C. Segundo Paulo Nunes Batista, seu pai, grande cordelista, era dono de livraria e de tipografia. Então, segundo Paulo Nunes Batista, seu pai, que foi um grande cordelista, era dono de livraria e de tipografia. D. Os três irmãos Batista, grandes cantadores repentistas, tiveram seus nomes citados por poetas famosos do Brasil. Então, ó, os três irmãos Batista, que foram grandes cantadores repentistas, tiveram seus nomes citados por poetas famosos do Brasil. Aí depois, Paulo Nunes Batista, citado na enciclopédia Delta Larousse, tem poemas traduzidos em várias línguas. Então ficaria Paulo Nunes Batista, que foi citado na enciclopédia Delta Larousse, tem poemas traduzidos em várias línguas. Certo, gente? Bom, aí nós temos o terceiro exercício. Deixa eu até virar minha pagininha aqui. Bom, vocês até aqui entenderam o que são as orações subordinadas adjetivas, né? E aqui, nesse pedaço, já está se referindo às orações subordinadas adjetivas com a classificação de explicativa ou restritiva, tá? Vamos lá. 3. Classifica as orações destacadas nos períodos a seguir como restritivas ou explicativas, justificando a sua resposta. Então vamos lá. Em Anápolis, que fica em Goiás, Paulo Nunes Batista recebeu a equipe de reportagem. Então, olha, ela é esse pedacinho que é o que está destacado em negrito, que é a nossa oração subordinada adjetiva, para classificar entre explicativa ou restritiva. Nesse caso, ela é explicativa. E lembra que também ela pode ter função de aposto, né? Então você coloca que é explicativa porque a oração explica uma característica própria do substantivo Anápolis, que é a cidade, tá?
que fica na cidade, no estado de Goiás. Tudo bem aí, pessoal? B. Os repentistas que cantam de improviso são artistas tradicionais da região Nordeste. Aqui é a mesma coisa, gente. Ela é explicativa porque ela dá uma explicação a respeito dessa característica desses repentistas que cantam de improviso, tá? C. O trovador que vive de suas composições tem uma vida muito sacrificada. Aqui, gente, aqui ela é restritiva. Ela não está falando de todo trovador, ela está falando do trovador que vive de suas composições. Ok? Então ela é restritiva, porque ela atribui uma característica particular, uma característica que é só de alguns trovadores. Tudo bem? E é isso aí, tá? A restritiva, então, ela restringe a informação a alguns daqueles elementos, tá? E a explicativa, ela explica algo a respeito do sujeito ou daquele termo que está ali. A D de dado. Os folhetos que são vendidos nas livrarias da capital parecem não trazer a marca do homem simples. Então, olha lá. Que são vendidos nas livrarias da capital também está restringindo. Está falando dos folhetos que são vendidos, só desses folhetos que são vendidos nas livrarias da capital. Não está falando de todos os folhetos. Por isso ela é uma oração restritiva, tá? Ela está atribuindo uma característica particular aos folhetos, ou seja, estes folhetos vendidos na capital, e só. Tudo bem? E o cordel, que é um gênero literário popular, apresenta diferentes categorias de cordelistas. Olha lá, que é um gênero literário popular, é uma oração subordinada subjetiva, uma oração subordinada adjetiva, que ela está dando uma característica, e ela é explicativa, desculpa, porque ela está dando uma característica aqui, né? Explicando, na verdade, explicando essa característica do cordel aqui, certo? E sem contar que as explicativas, elas vêm entre vírgulas. Então, também não é fácil, não é difícil de você entender o sentido, tá? F. Os livretos que estão pendurados naquele cordão custam caro. Aqui, gente, é restritiva. Porque ela não está falando de todos os livretos. A frase está falando dos livretos que estão pendurados naquele cordão, certo? Não estão, tem vários cordéis pendurados, somente aqueles que estão naquele cordão são caros. Então, ela é restritiva, certo? G. Repentistas que vendem o próprio cordel são mais independentes. É a mesma coisa. Repentistas que vendem o próprio cordel. Está falando de todos os repentistas? Não, gente, só está falando daqueles que vendem o próprio cordel. Ele mesmo escreve, ele mesmo imprime e ele vende, tá? Então, está restringindo essa informação a esses repentistas, não são a todos. Certo, gente? 4 aqui, página 57. Assinale E para as orações adjetivas explicativas e R para as restritivas. Os alunos que obtiveram notas baixas deverão fazer nova avaliação. Olha lá, gente, restritiva, claro, tá? A, que é a Terra, a Terra, que é redonda, é o nosso planeta. Então, ela está explicando alguma característica da Terra, portanto, é explicativa. Os jovens que são menores de idade não podem dirigir. Ele está restringindo a informação. Só os jovens que são menores de idade. Os outros jovens podem, portanto, aqui é restritivo. A praia que tem areia pode ser fonte de doenças de pele. Então, está explicando que é a praia que tem areia, tá? Então, ela é explicativa. Os livros que apresentam ilustrações atraem os leitores. São todos os livros que atraem os leitores? Nesse caso, não. Só os livros que têm ilustrações, portanto, é restritiva. Os vulcões em erupção, que ejetam altas quantidades de poeira e gases na atmosfera, são considerados causadores de poluição natural. Então, olha, os vulcões em erupção, que ejetam altas quantidades de poeira e gases na atmosfera. Ou seja, ela está explicando alguma coisa sobre esses vulcões. Então, aqui ela é uma explicativa. Tudo bem, pessoal? Simples, não é? Isso aqui é bastante fácil, sem grandes complicações. Mas, tudo bem, se vocês tiverem dúvida, por favor, entre em contato comigo. E aí a gente vai tirando essas dúvidas para quando chegar realmente na hora de a gente fazer essas atividades na prova, vocês consigam fazer com bastante facilidade. Mas vocês viram, né? Não tem segredo não, tá bom? Então tá bom, fico por aqui. Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.